Gente, vamos iniciar nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula de Educação Social e Corporativa. Que nós possamos fazer dessa aula, porque nós que fazemos essa aula. Não é o professor somente, nem é só o aluno. Para que a aula seja uma aula produtiva, para que a aula seja uma aula agradável, para que a aula seja uma aula onde todos nós consigamos aprender aquilo que a gente veio aprender, tem que ser uma aula que todos estejam em comunhão. Então, assim, vamos lá, né, na nossa última aula de Educação Social e Corporativa. Boa noite a todos vocês. Eu vou iniciar, boa noite, Ellen, Amanda, Luzia, boa noite a todos aqueles que vão entrar aqui na aula daqui a pouco. Boa noite, boa tarde, bom dia, aqueles que vão assistir essa aula depois gravada. O que eu vou fazer, o que eu faço em todas as aulas? Primeiramente, como é a nossa última aula de Educação Social Corporativa, eu vou dar uma recapitulada em alguns pontos que a gente passou aí, principais durante essa disciplina, e depois eu venho com o nosso slide da aula de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui agora a minha tela, para que vocês possam acompanhar aqui comigo. Vamos lá. Vamos lá. Educação social corporativa. Eu decidi voltar lá no primeiro slide nosso, que foi o slide falando sobre a liderança. Por quê? Porque a educação social e corporativa nada mais é que uma instrução, é uma educação mesmo, é uma orientação para que nós possamos orientar vocês para o mundo corporativo e para o mundo social. Como que você orienta alguém? Como você ensina? Como você dá os passos? Como você mostra o caminho para alguém que queira formar para o mundo corporativo? Porque qual que é o intuito de um curso técnico? É colocar vocês, ingressar vocês no mercado de trabalho. E com essa disciplininha específica de educação social e corporativa, que é uma orientação para o mundo corporativo, para o corporativismo, para o mundo industrial, empresarial, social e assim por diante, nada mais importante, no meu ponto de vista, por isso que eu decidi a gente falar primeiramente, fortalecer, porque a gente já falou sobre liderança. Liderar. Aqui eu trouxe para vocês algumas definições sobre liderança que está lá na apostila de vocês. Porém, o que é liderar? Eu lembro que na primeira aula que a gente teve aqui, eu falei muito para vocês sobre liderança. A gente até falou um pouco de liderança autocrática, democrática, liberal e assim por diante. Liderar é orientar. Qual é a função do líder? Ele orienta a sua equipe. Por que eu vou falar equipe? Porque a gente está falando de uma disciplina de educação social e corporativa. Então, é no mundo corporativismo, é no mundo empresarial. Então, qual que é a função do líder no mundo corporativo? Ele vai orientar a sua equipe rumo a um objetivo, para que ela possa exercer a atividade, exercer a finalidade com eficiência e eficácia. E eu falo muito isso em todas as minhas disciplinas que a gente fala sobre liderança. Liderar não tem nada a ver com cargo. Muitas das vezes, a pessoa pode ter um cargo de supervisor, pode ter um cargo de gerente, pode ter um cargo de coordenador, porém, ele não é considerado como líder. Para você ser um líder, a equipe sua tem que te ver, tem que visualizar, tem que enxergar em você um verdadeiro líder. Para você ser um líder, a sua equipe tem que olhar para você e prestar atenção e observar e falar assim, esse cara é um cara que nós podemos confiar. Essa pessoa, essa mulher, essa líder, é uma pessoa que nós podemos seguir as suas orientações. Essa pessoa é uma pessoa a qual, se ela der uma tarefa para nós cumprir, ela vai estar conosco no cumprimento dessa tarefa. Essa pessoa é uma pessoa que está comprometida com o crescimento da nossa equipe. Então, liderar é um reflexo. Eu preciso ser reflexo. Eu preciso refletir na minha equipe uma liderança.
Porque quando eu reflito isso, a minha equipe automaticamente ela vai confiar, ela vai ter uma confiabilidade em mim rumo ao objetivo, às tarefas a qual eu solicito a ela. Aqui eu trouxe para vocês a definição de Schevenato. Schevenato, que é o pai, considerado o pai da administração, que para mim, ele é considerado o pai da administração, e para quase 90% aí dos administradores, ele é considerado, e também aí na apostila de vocês, eles destacam e trabalham com a obra de Schevenato. Ele fala que liderança é um fenômeno tipicamente social, que ocorre exclusivamente em grupos sociais. Podemos defini-la como uma influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Então, resumidamente, o que Schevenato falou é aquilo que eu disse para vocês aqui agora. O que é a liderança? É algo que o grupo o qual eu estou liderando, o grupo o qual eu estou coordenando, o grupo o qual eu estou supervisionando, a equipe a qual está sob o meu comando, olhe para mim e me enxergue um líder, o qual elas possam confiar para que nós possamos exercer uma atividade e chegar a um objetivo final, que geralmente é uma tarefa que a empresa solicitou, é a produção, a execução de um serviço e assim por diante. Aqui eu lembro que eu trouxe para vocês a teoria de Maslow. O que é essa teoria de Maslow? A teoria de Maslow nada mais é que ela fala sobre as necessidades do ser humano. E dentro da teoria de Maslow, ele fala de 5 necessidades básicas do ser humano. Gente, o intuito aqui não é fazer com que vocês decorem. Eu não quero jamais que vocês decorem. O que é liderança? Schevenato falou isso, isso, isso. Está na página tal do livro tal. Da teoria da administração. Não, gente, isso não é o intuito. O intuito é que quando vocês forem se questionados, ou se questionarem, ou forem fazer alguma prova, um concurso, seja o que for, ou participar de algum processo de recrutamento e seleção, que alguém pergunte para vocês o que é liderança, é que vocês consigam o quê? Trazer esse conceito para a realidade. É o que eu tento fazer nas minhas aulas, para que vocês lembrem dele. O intuito é que não é fazer com que ninguém decore. Então, a teoria de Maslow, ele fala que as 5 principais necessidades do indivíduo são realização pessoal, estima, amor, relacionamento, segurança e fisiológicas. Por quê? O que isso tem a ver da teoria de Maslow? Porque, baseado nessa teoria de Maslow, muitos especialistas em recursos humanos e muitas empresas multinacionais, empresas de grande porte, estruturadas na área de recursos humanos, elas conseguem fazer o quê? Montar estratégia para a área de recursos humanos. Porque a área de recursos humanos, gente, ela não é só uma área responsável. Infelizmente, a gente bate muito na tecla. Por exemplo, parece ser cansativo eu bater na tecla sobre liderança, eu bater na tecla sobre recursos humanos e assim por diante, porque a gente vê o quanto que, infelizmente, as pessoas elas não estão sabendo definir de forma correta o que é liderança ou qual é a responsabilidade da área de recursos humanos. Muita gente pensa que a área de recursos humanos, a finalidade dela, o objetivo para qual ela foi criada é simplesmente recrutar as pessoas, pegar a documentação, registrar lá no Ministério do Trabalho e pronto, e acabou. Não, gente. A área de recursos humanos, ela é tudo aquilo que envolve os subordinados, tudo aquilo que envolve as pessoas de uma organização é responsabilidade da área de recursos humanos. Folha de pagamento, recursos humanos. Segurança do trabalho, responsabilidade da área de recursos humanos. Higiene, responsabilidade da área de recursos humanos. Treinamento, capacitação, desenvolvimento, é a área de recursos humanos. Uma festividade, é a área de recursos humanos. Uma assistente social, é a área de recursos humanos. Então, tudo aquilo que envolve as pessoas de uma organização é responsabilidade da área de recursos humanos. Vendo isso, por que eles estudam, por que eles tentam ao máximo
delimitar e trabalhar em cima dessas 5 ideias básicas, aí, necessidades básicas de que Maslow fala. Porque as empresas hoje, eu estou falando de empresas de grande porte, não, e não só de grande porte, eu já vi pequenas empresas com 5 funcionários que têm uma grande preocupação. Às vezes é uma empresa com 5, 4 funcionários, que elas estão trabalhando a teoria de Maslow com grande eficiência, sem saber que é a teoria de Maslow. Porque hoje as empresas estão percebendo o quanto que elas precisam cuidar desse bem precioso dela, que é o indivíduo, que é o seu trabalhador. Por isso que muitas empresas aí, se você for ver na Forbes, na CSA e assim por diante, elas estão lá entre as 100 melhores empresas de se trabalhar no Brasil, entre as maiores empresas de se trabalhar no mundo, e assim por diante. Por quê? Porque essas empresas elas conseguiram implantar de forma efetiva a teoria de Maslow. Porque se é uma necessidade básica do indivíduo, então é algo que atrai, que cativa o indivíduo. Se é algo que cativa o indivíduo, por que não estruturar isso para uma organização? Porque um indivíduo que trabalhe agradavelmente dentro de uma empresa, que tem um ambiente sadio, que tem um ambiente agradável de trabalhar, que é uma empresa boa de se trabalhar. Quando a gente fala em empresa boa de se trabalhar, não significa uma empresa perfeita, porque não existe. Mas se é uma empresa boa de se trabalhar, você pode ter certeza, gente. Quem tiver aí curiosidade ou queira buscar aí na CSA, busca aí agora quem tiver curiosidade. Quais são as 100 melhores empresas de se trabalhar no Brasil? Você vai ver aí um monte de empresas que a gente conhece. Em Araxá, por exemplo, você vai ver a Bem Brasil, está entre elas. Eu não sei qual patamar que ela está, mas ela está entre as 100 melhores empresas. Se você for verificar lá as 100 melhores empresas de trabalhar, a CSA ela coloca as 100 melhores empresas de trabalhar, e lá ela não coloca só o nome, ela coloca lá quais, de acordo com os funcionários, o que atrai, o que faz essa empresa estar dentro das 100 melhores empresas de trabalhar. E se você for ver lá os relatos, os índices, as pesquisas e tudo mais, você vai ver que todas elas, sem exceção de nenhuma, trabalham as 5 ideias básicas, necessidades básicas ditadas por Maslow. E eu não vou detalhar sobre elas, porque na aula eu já falei, tá bom? Lembra que é só uma recapitulação. Aqui eu trouxe para vocês os 3 principais estilos de liderança. Lembra que eu falei do autocrático, do liberal e do democrático? Se você for pesquisar, Chevenato, ele trabalha com esses 3 principais. E as 3 também que eu gosto de trabalhar. E as 3 também que estão na apostila de vocês, que a escola disponibiliza. Mas se você for ver, se alguém tiver curiosidade, você vai ver que tem alguns teóricos, alguns estudiosos que falam que são 7 principais estilos de liderança, alguns falam que são 5. Porém, eu gosto dessa de Chevenato, que é as 3, porque que é as 3 que são pilar dos demais. Se você for ver alguns teóricos, alguns especialistas que defendem 7, 5, se você for fazer um estudo, você vai ver que elas estão, essas 3 que Chevenato fala, que eu coloquei aqui, são a base das demais. Vamos lá, o líder autocrático. Se alguém perguntar para vocês o que é um líder autocrático, eu lembro que na aula eu reforcei muito isso com vocês. Autocrático vem de quê? Autoritário. Autoritário vem de quê? Autoritarismo. Então, é um líder autoritário. É aquele líder que manda, faz o que eu estou mandando, e pronto, e acabou. Faz o que eu estou mandando, porque eu estudei, eu pesquisei, eu debrucei noites e noites sobre esse projeto, e vai ser dessa forma, porque a forma que eu estudei é a forma mais viável. Então, ele simplesmente passa para a equipe o procedimento que tem que fazer, e tem que fazer da forma que ele mandou. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, vamos lá. O líder liberal. O líder liberal vem de liberalismo, liberal. Se alguém perguntar para vocês o que é um líder liberal,
lembra de liberalismo. É uma pessoa liberal. Então, é uma pessoa que tem um estilo o quê? Cada um faz da forma que achar melhor. Eu quero essa produção, eu quero essa quantidade, eu quero esse serviço prestado, porém, eu não vou mandar da forma que cada um quer executar. Eu só quero esse serviço. Cada um execute da forma que achar melhor. O líder democrático vem de democracia. O que é democracia? Onde todos possam ser ouvidos, onde todos podem falar, onde todos podem dar sugestões, onde é algo aberto. Por isso que é democracia. E aí você pode perguntar, que eu lembro que eu falei, como é uma recapitulação, eu sempre vou voltar na aula, e eu lembro muito bem o que eu falo nas minhas aulas. Eu falei para vocês, não existe, se alguém perguntar assim, professora, mas qual é o melhor líder? Qual é o melhor estilo de liderança? Não tem o melhor estilo de liderança. Por quê? Ora, você vai ter que ser autocrático, autoritário. Tem hora que realmente você vai ter que falar, pessoal, tem que ser dessa forma, porque o procedimento é assim, assim, assim. Pronto. Tem hora que você pode ser liberal, tem hora que você pode pedir para executar a tarefa e deixar com que cada um faça da sua forma. E tem hora que você pode ser democrático. O que é o democrático? Chamar todo mundo, ouvir todo mundo e todo mundo chegar no consenso melhor para todos. Então, vai muito aí de qual é o desafio a ser enfrentado. Qual é a tarefa que tem que ser executada? Aí, dentro da tarefa, como a nossa vida é uma vida que sofre mutação o tempo todo, então, o tempo todo a gente está em transformação, então a gente não sabe. Às vezes, o desafio que a sua empresa está hoje, que a sua equipe está passando, às vezes você tem que ser um líder mais autoritário. Ou, às vezes, o problema que vocês têm que resolver, você olha e vê assim, não, aqui eu posso ser um líder mais liberal. Ou, às vezes, dependendo do problema, você já pode chamar a galera para cima e falar assim, vamos todos resolver. Então, a gente pode exercer democracia. Então, depende muito do que precisa ser resolvido. Aqui eu trouxe para vocês aqui a diferença entre chefe e líder. Muitas pessoas confundem entre ser chefe e líder. O fato da pessoa ser chefe, ter um cargo, não significa que ela é um líder. Lembra lá no início que eu falei muito, bati muito na tecla sobre liderança? Liderança é um reflexo, é algo que as pessoas olham para mim e vejam e falam assim, nós podemos confiar naquela pessoa? Aquela pessoa é uma pessoa de confiança? Nós podemos deixar ser orientados por ela? Nós podemos deixar com que ela nos conduza? Porque ela vai estar no barco junto com a gente. Então, o chefe é um cargo. Líder, muitas vezes, não é um cargo. Às vezes, a pessoa tem um cargo de supervisor, mas ela não exerce uma liderança. Então, qual que é a diferença do chefe com o líder? O chefe manda. O líder, ele orienta. O chefe ameaça. O líder incentiva. Eu não vou aprofundar nesses tópicos, porque eu lembro que na nossa aula eu aprofundei. O chefe, ele diz, vai lá. O líder diz, vamos lá. O chefe é autoritário. O líder é companheiro. O chefe diz eu. O líder diz nós. O chefe atrapalha. O líder ajuda. O chefe aponta culpados. O líder assume responsabilidades. O chefe faz mistérios. O líder compartilha. O chefe fiscaliza. O líder acompanha. O chefe desmoraliza. O líder confia. O chefe promete, não cumpre e se justifica. O líder só promete que vai cumprir. Então, essa é a diferença entre chefe e liderança. Aqui eu trouxe um pouco sobre a evolução da liderança, né? E eu trouxe aqui, né, algumas características de um líder. Determinar e comandar. Eu não vou aprofundar, porque eu lembro que eu falei isso na aula e eu aprofundei. Persuadir e negociar. Compartilhar e participar. Delegar. Por que delegar? Eu vou só aprofundar um pouquinho nesse delegar. O líder é aquele que incentiva. O líder é aquele que vai olhar para você. Primeira coisa, eu, particularmente, Roberta, um bom líder, para mim, é aquele líder que vê além
do que está sendo apresentado. Muitas das vezes, a pessoa, por exemplo, como assim, Roberto? O líder é aquele que vê além do que está apresentado. Ver além do que está apresentado é porque pode ser que, porventura, a pessoa tem uma habilidade, tem um dom, tem um talento, que nem ela ainda percebeu, que nem ela descobriu. Mas o líder, com aquele olhar aguçado, com aquele olhar delicado, com aquele olhar além, ele consegue ir lá na profundeza e ver uma habilidade. E aí, o que ele faz? Ele resgata aquela habilidade, transforma aquela habilidade daquela pessoa, para potencializar no desenvolvimento da empresa. Essa é a função do líder. Para mim, particularmente, uma das características mais lindas e mais belas de um líder é ver isso. Um exemplo de liderança, independente de religião e quem seja, mas um maior exemplo de liderança que é inegável, que é assim, que não tem como discutir, indiscutível, é de Jesus Cristo. É o maior exemplo de liderança. O que Jesus Cristo fez? Ele conseguiu olhar. Ele olhava naquelas pessoas, os seus discípulos, os seus apóstolos, os 12 lá. Aqueles 12, no olhar do mundo, eles não valiam nada. Aqueles 12 escolhidos, no olhar do mundo, eles não tinham habilidades, dons nenhum para um servo do reino. Mas quando Jesus olha para eles, os 12 lá nem viam, nem eles mesmos conseguiam ver as habilidades que eles tinham. Mas Jesus já via além. E aí, o que ele fazia? Ele resgatava aquela habilidade. Ele fazia com que aquela habilidade vinha à tona, para colocar a serviço. Então, essa, para mim, a maior habilidade de um líder é essa. A maior habilidade de um líder no mundo corporativo é olhar para um funcionário e conseguir pegar aquela habilidade dele que nem ele mesmo conhece, resgatar ela, elevar ela e colocar ela a serviço da empresa. Para quê? Para lucrar, para produzir melhor, para entregar um trabalho com mais eficiência e assim por diante. Os 7 maiores desafios da gestão de pessoas. Por que, Roberta, você está falando de liderança e agora você falou dos 7 maiores desafios da gestão de pessoas? Porque liderar é o maior desafio que existe, gente. Não existe nenhum outro maior desafio do que liderar. A começar, se autoliderar. Porque para você ser um bom líder, primeiro você tem que saber se liderar. Lembra que o líder é um reflexo? Como que eu vou refletir algo se nem eu mesmo, se eu não tenho? A gente só reflete algo que a gente tem. É algo que vem de dentro para fora. Então, por que eu falei sobre os 7 maiores desafios da gestão de pessoas? O quanto que é desafiador no mundo de hoje você gerenciar pessoas. Porque nós somos seres humanos, inconstantes, mutáveis. Todo dia nós estamos em transformação. Ontem a gente pensou uma coisa, hoje a gente está pensando diferente. Há 20 minutos a gente odiava, há 1 minuto atrás estamos amando. Então, liderar, gente, é o maior desafio. E aqui, oi? Aqui, Ellen, desliga seu microfone. Beleza. Aqui dentro dos 7 maiores desafios aqui que eu trouxe para vocês, eu trouxe o engajamento, comunicação, desenvolvimento de talentos, aquisição e retenção de talentos, avaliação de desempenho, recompensa e reconhecimento e liderança. Eu vou falar um pouquinho. Engajamento. O que é o engajamento? Eu preciso engajar. Como assim, Roberta? Como assim, professora, engajar? Imagina vocês lá na organização, na empresa. Nós estamos falando de mundo corporativo, corporativismo, empresa. Lá na organização, você tem uma tarefa. O presidente ou o dono da empresa te incumbiu, te deu uma tarefa a exercer. E aí você tem uma equipe lá de 5 pessoas, de 4 pessoas, ou de 20, de 30. Não importa a quantidade, 2 pessoas. Qual que é a sua função? Envolver. O engajar nada mais é que envolver.
é envolver essas pessoas para que elas estejam com você para executar essa tarefa de forma eficiente e eficaz. O segundo desafio é a comunicação. Por que a comunicação? A comunicação é um dos grandes desafios na gestão de pessoas. Porque nós, lembra, batendo na tecla mais uma vez, parece ser cansativo, somos seres humanos inconstantes, mutáveis. Um dia, uma hora pensamos uma coisa, outra hora pensamos outra coisa, outra coisa diferente. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos... E aí, o que isso tem a ver, professora, com comunicação? Porque somos seres humanos diferentes. Eu sou diferente da Ellen, eu sou diferente de cada uma de vocês. Então, eu tenho a minha cultura a qual eu fui criada, eu tenho os princípios e valores que eu acredito, assim como a Ellen tem a dela. Nós, cada um somos seres humanos, individuais e únicos. Então, às vezes, a forma que eu falo para Ellen, ela entende de uma forma. Porque ela vai entender baseado nas emoções a qual ela teve uma vida toda. A forma que eu falo para a Júlia, por exemplo, ela pode entender de outra forma, porque ela teve emoções e foi criada de uma forma diferente. Então, o processo de comunicação é muito árduo dentro de uma organização. Porque imagina você liderar aí, que seja 5, que seja 20, 100, 1000 pessoas. E você tem que passar uma comunicação de uma tarefa única para que todos façam. Mas sabendo que essas 1000 pessoas, cada uma é um indivíduo diferente. Só Deus, gente. Vocês não têm noção. Mas dá certo. Mas o líder, ele tem que amar pessoas. Um líder, se ele não amar pessoas, ele não consegue ser um líder. Aliás, corrigindo. Uma pessoa, se ela não amar pessoas, ela não consegue ser um líder. Você tem que amar pessoas. Desenvolver talentos. Desenvolver os talentos. Lembra que eu falei das habilidades? É você olhar para o seu subordinado, é você olhar para aquele funcionário e verificar melhor. Fulano, você viu? Aquele cara é metódico. Então, aquele cara vai ser bom fazendo aquele serviço lá. Metódico. Só na dele, quietinho. Que ele é concentrado. Às vezes o cara nem tem noção do quanto ele é bom numa tarefa metódica. E você desperta aquilo lá e desenvolve. Aquisição e retenção de talentos. Você adquirir talentos. Lembra lá da teoria de Maslow? A teoria de Maslow ela também serve para adquirir talentos. O que é adquirir? Às vezes tem um funcionário muito bom, tem uma pessoa muito boa em um determinado cargo, e aí a sua empresa é uma empresa muito bem estruturada, aquele funcionário vai despertar nele o desejo de trabalhar na sua empresa. Isso é adquirir. Hoje em dia, as empresas estão muito preocupadas, principalmente empresas multinacionais de grande porte, nessa questão da estruturação. Por quê? Porque hoje em dia, gente, está muito difícil achar profissionais qualificados. E aqueles que têm, as empresas estão disputando. Avaliação de desempenho, avaliar o desempenho do seu funcionário, avaliar como que ele está desempenhando a sua função. Recompensa e reconhecimento. Se ele está desempenhando de forma eficiente, vamos recompensá-lo, seja com uma participação de lucro, seja com uma bonificação. Reconhecer aquele funcionário, a dedicação dele. Porque o funcionário está lá, muitas das vezes o funcionário está dedicando, está dando suas horas, está fazendo seu movimento interior, dando seu máximo lá para entregar um trabalho com eficiente, e você, e muitas das vezes o proprietário, muitas das vezes o líder, ele não consegue perceber essa entrega do funcionário. Para ele, eu estou pagando, então é a função dele. Não é bem assim. As pessoas, elas têm essas necessidades. O ser humano tem a necessidade do reconhecimento. É uma necessidade nossa. Eu tenho essa necessidade, vocês têm, todos nós, de ser reconhecidos. E liderar, por último, que eu não vou falar muito, porque eu já falei. Agora, gente, eu dei essa recapitulada, né? Voltei lá no primeiro slide, porque eu achei necessário. Os outros eu não vou voltar, porque os outros eu lembro que eu falei sobre a CLT, sobre a conciliação, sobre as leis, sobre os benefícios, e assim por diante. Eu lembro que foi muito sobre isso. Mas eu preferi
voltar nesse primeiro slide, porque falava muito sobre a liderança, sobre pessoas e assim por diante. Agora eu vou compartilhar com vocês os slides da aula de hoje. Até aqui eu dei uma recapitulada. Agora vamos lá para a aula de hoje, que é uma aula nova. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. Vocês sabiam, gente, que nós brasileiros, nós somos um dos países que tem mais empreendedores? Gente, o brasileiro, ele é um povo com muita ideia. Ele é um povo que ama, que tem paixão, que é nato por empreender. No Brasil, existem mais de 93 milhões de empreendedores. Empreendedores. Empreender, gente, quando a gente fala tem 93 milhões de empreendedores, não muitas vezes, infelizmente, as pessoas pensam que tem que ser empresas de grande porte, grandes redes. Não, gente. Desde uma mulher que faz seu bolo lá na cozinha dela, para a comunidade dela, faz seu bolo caseiro, ou aquela que faz seu docinho para a festa, ou aquela que faz seu artesanato, ou aquela costureira, é um empreendedor. E por que é um empreendedor? Vou trazer aqui para vocês. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é o processo de identificar. Então, eu identifico. Criar, aí eu crio. Desenvolver, eu vou desenvolver. E implementar oportunidades. Esse processo pode ter relação com mudanças em cenários vigentes ou criar soluções inovadoras. Então, o que o empreendedorismo faz? Ele identifica. Identifica o quê, professora? Ele identifica uma necessidade. Por exemplo, no condomínio onde eu moro, aqui são 400 e poucas casas. Então, imagina de 400 e poucas casas, em cada casa tem no mínimo 4 pessoas. Então, é um condomínio grande. E aí, aqui tem um grupo lá de vendas. O que é esse grupo de vendas? Nada mais é que moradores do condomínio, eles identificaram necessidades dos outros moradores. Às vezes é uma mulher que é uma dona de casa que ela é muito boa em fazer bolo caseiro. Então, por que não começar a fazer esse bolo caseiro para vender para os próprios moradores do condomínio? Então, ela identificou essa necessidade. Ela identificou a necessidade de pessoas que queiram cobrar roscas caseiras. Ela identificou a necessidade de pessoas que queriam consertar roupas. E ela tinha uma máquina de costura e sabia costurar. Ela identificou a necessidade que tinham mulheres que precisavam fazer sua unha, seu pé, sua sobrancelha. Então, por que não montar um salão, um mini salão aqui na minha casa? Por quê? Porque há uma necessidade dessa comunidade. Há uma necessidade dessa população. Deu para entender? Depois que há essa necessidade, ela cria. O que é criar? Ela começa a fazer. Ela viu a necessidade que as pessoas tinham de comprar bolo, vou começar a fazer bolo. A manicure via a necessidade que as mulheres tinham de fazer a unha, vou começar a fazer a unha. Desenvolver. Aí eu começo a desenvolver o meu negócio. Como desenvolver? Para que a gente possa ter um empreendimento, a gente precisa desenvolver ele. Como eu desenvolvo? Fazendo estudos. Dependendo do projeto, do plano, você faz um estudo mais aprofundado. Dependendo, você não precisa fazer estudo. Se você já sabe fazer seu bolo, você tem suas formas lá, compra o material e bola. Vamos fazer. Implementar essas oportunidades. Aqui eu trouxe para vocês elementos básicos do empreendedorismo. Por quê? Empreender, você precisa ter coragem, gente. E o brasileiro, por que aqui no nosso país nós somos 93 milhões de empreendedores? Porque nós, brasileiros, somos corajosos. A gente tem essa vontade, a gente tem esse sangue nas veias de querer vencer, de querer progredir. Muitas das vezes, infelizmente, a gente esbarra nas leis, na burocracia, em várias coisas, mas a gente tem esse desejo brasileiro de crescer, de progredir. Então, ter coragem é fundamental para assumir riscos. Porque, gente, o empreendedor é aquele que tem coragem
de assumir riscos. Se você não gosta de assumir riscos, não empreenda. Porque empreender é arriscar. CLT não é arriscar. E aqui eu estou falando mal de quem trabalha na CLT? Não. Cada um tem seu propósito de vida. Mas empreender é assumir riscos. Porque você tem que batalhar, você tem que ir atrás de cliente, você tem que estruturar, você tem que fazer tudo. Estudar, seu marketing, ser tudo. Então, não basta ter visão, identificar um caminho promissor, um bom nicho. É necessário ter coragem para executar a ideia. Não adianta nada eu verificar e falar assim, olha, aqui no condomínio seria bom ter isso. Mas eu não tenho coragem de exercer. Eu não tenho coragem de ir lá e fazer. Por isso que muitas das vezes a gente vê uma pessoa assim, e você olha, ela está lá executando, e você pensa assim, nossa, eu já tive essa ideia. Mas só ter ideia não adianta. O fulano teve a coragem, você não teve. Ideia sem coragem é melhor não ter ideia. Competência. Com visão e coragem. Também é preciso ter competência para executar. O empreendedor deve ser capaz de gerir seu negócio de forma eficiente. Isso requer um entendimento básico de áreas como marketing, vendas, administração, finanças, operações e, acima de tudo, gestão de pessoas. Viu por que eu bato muito na tecla a questão da gestão de pessoas? Porque tudo na vida, gente, tudo, não é só na área da administração, tudo, você precisa saber gerenciar pessoas. Você, no mínimo, precisa saber se autoliderar. E aqui, por que me fala que requer um atendimento básico de marketing, vendas, administração, finanças, operações? Porque, inicialmente, gente, nenhum empreendedor começou, a não ser um herdeiro, mas aquele que começou lá do inicinho mesmo, sozinho, naquela ideia, ele não começou com uma grande equipe. Se você for ver uma rede, a Cacau Show, por exemplo, vamos citar o exemplo da Cacau Show. A Cacau Show hoje é uma rede bilionária. Tem espalhada, nem sei quantas lojas que tem espalhadas nesse Brasil. Em cada cidade tem várias lojas. Mas ele não começou com uma equipe grande. Ele não começou com uma rede grande. Ele não começou com uma equipe de marketing gigantesca. Ele não começou com uma equipe de finanças, de operações gigantesca. Ele começou sozinho, fazendo seus chocolates. Então, todos os empreendedores de sucessos, a não ser, gente, aqueles que são herdeiros, tirando os que são herdeiros, mas aqueles que começaram do nada, todos eles, no início, eles foram o seu marketing, eles foram a vendas, eles foram a administração, eles foram a compras, eles foram as finanças, eles foram tudo aquilo que envolvia. Depois que eles foram estruturando, e aí o negócio foi crescendo, e aí teve a necessidade de contratar mais pessoas. Mas, inicialmente, sempre se começa sozinho. Características de um empreendedor. Criatividade. O empreendedor, ele tem que ter essa característica de ser criativo. E o brasileiro, ele é criativo. O brasileiro tem, vamos supor, sei lá, um arroz, um pouco de carne na geladeira e um pouco de legumes, ele vai lá e faz uma mistura e fica uma comida gostosa. O brasileiro, ele é criativo. Iniciativa, tem que ter iniciativa. Viu os recursos? Vamos ter iniciativa. Eu tenho esses recursos. Então, com esses recursos aqui, bora lá, vamos começar. Pensamento estratégico. O que é pensamento estratégico? Como que a gente vai estruturar esse negócio? Vai ser sim, 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 pá. Vamos lá. Autoconfiança, tem que acreditar. Auto, vem de dentro. Eu tenho que ter uma confiança interna. Eu tenho que confiar em mim, primeiramente. Eu não posso esperar com que os outros confiem em mim. Eu tenho que confiar em mim primeiro. Que eu vou ser reflexo. Automaticamente os outros confiarão. Otimismo, eu tenho que acreditar em dias melhores. Porque o empreendedor, ele tem que acreditar em dias melhores. Não é todo dia que a loja vende bem. Não é todo dia que a boleira lá na casa dela vende horrores de bolo caseiro. Não é todo final de semana que a boleira, a confeiteira, vende horrores de bolo de festas.
mas ele tem que ser otimista. Resiliência. Resiliência é saber passar por todos os processos da vida. Firme, forte. Cansado? Cansa, mas sem insistir. Adaptação. Adaptar aos vários ambientes. Por quê? Por exemplo, no Brasil, ora a nossa inflação está boa, ora não está. Por quê? Ora o político está bom, ora não está. Então, a gente tem que adaptar isso aí. Manejo da ansiedade e riscos. Por quê? Porque como você não controla muitas das coisas, então a gente tem que manejar, controlar a ansiedade. E desejo de protagonismo. O que é esse desejo de protagonismo? Desejo de crescer, de ser o melhor. E não é ser o melhor que os outros, é ser melhor que você mesmo. E automaticamente você vai destacar diante dos outros. A competição sempre tem que ser com a gente mesmo. E automaticamente aquilo vai refletir nos demais. Aí a gente vai se sobressair. Tipos de empreendedorismo. Eu trouxe aqui 4 tipos de empreendedorismo, que é o empreendedorismo de oportunidade. O que é ele? Refere-se ao desenvolvimento de um produto ou serviço, após perceber uma demanda da sociedade. Então, o empreendedorismo de oportunidade foi o que eu citei agora. Imagina no condomínio, tem lá tantas casas, então o condomínio, por exemplo, não tem uma padaria, só tem, às vezes, vamos supor, um mercadinho pequenininho, mas não tem uma padaria. Então, por que não, se eu sei fazer bolo, eu começar a fazer bolo para essa galera? É uma oportunidade, eu enxerguei essa oportunidade. Empreendedorismo por necessidade. Ele surge quando os indivíduos decidem empreender como alternativa ao desemprego ou à falta de opções no mercado de trabalho formal. É motivado pela necessidade de sobrevivência. Então, gente, o que é esse empreendedorismo por necessidade? Ele vai, vamos supor, um trabalhador ficou desempregado. Então, com o desemprego, ele perdeu sua renda. Então, ele tem a necessidade de trazer o quê? Dinheiro para casa, de ter uma renda. Então, agora, o que ele faz? Faz seu salgadinho, faz sua marmita e vai vender na rua. É uma necessidade dele, ele precisa sustentar a família. Empreendedorismo corporativo. Refere-se ao que ocorre dentro de organizações já estabelecidas. O objetivo é buscar inovar e melhorar a competitividade na empresa e no mercado. Então, o empreendedorismo corporativo é para uma empresa que já existe. Já existe essa empresa, ela já está estruturada, porém agora ela tem o que? Ser competitiva com o mercado. Então, ela sempre tem que estar inovando. Um exemplo que a gente pode citar é no mundo tecnológico. O iPhone lançou, mas desde já ele já está estudando, trabalhando, ou se já não tem mais, já não tem já estruturado um outro iPhone, porque ele sempre tem que ser competitivo. Ele sempre tem que estar à frente dos outros. Empreendedorismo social. Ele tem como foco resolver problemas sociais ou ambientais. O lucro não é o principal objetivo, mas sim causar um impacto positivo na sociedade. Um exemplo de empreendedorismo social são essas ONGs. Então, às vezes, existe uma ONG aí que vai dar aula. Um exemplo, vou citar um exemplo de empreendedorismo social aí da cidade de Araxá, o Canta, por exemplo. O Canta é um empreendedorismo social. Ele, lógico, ele tem sua vivência, precisa manter, tem seus funcionários, tem que pagar todo mundo, mas ele viu uma necessidade da população de ter aulas gratuitas em determinadas áreas, então ele captou parceiros e decidiu fazer esse empreendimento. Vendas. Aqui eu trouxe para vocês 6 passos para montar uma estratégia de vendas. Gente, esse vendas aqui, isso não está na apostila de vocês. Mas eu decidi trazer por conta própria, porque eu não acredito, e eu venho da área de vendas, e eu sou empreendedora também, e eu não acredito falar de empreendedorismo sem a gente falar de vendas. E o mundo é venda. Ah, professora, eu não gosto de vender. Lógico que gosta. Se você trabalha 8 horas por dia, você está vendendo para o seu patrão 8 horas do seu dia, no final do mês ele te paga. Então, todos nós vendemos. 6 passos para montar uma estratégia de vendas. Defina o público-alvo. Eu preciso definir qual é o meu público.
Eu não posso vender um produto sem saber qual é o meu público. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de... Vamos supor lá... Deixa eu dar um exemplo aqui. De cintas, por exemplo. Para mulheres, cintas. Eu tenho um público. Eu não posso, não é todo mundo que vai comprar desse meu produto. Então, eu tenho que ter o meu público-alvo. Por quê? Quando eu sei qual que é o meu público-alvo, eu sei com quem eu vou comunicar. Estabeleça metas claras. Qual que é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Quem eu quero ser? Quanto que eu quero vender? Desenvolva uma proposta de valor. Quanto que eu vou cobrar pelo meu produto? Quanto eu vou cobrar pelo meu serviço? Escolha canais de vendas. Aonde eu vou vender? Nas redes sociais? Ou eu vou fazer uma ligação? Vou captar? Vou montar uma equipe? Treine sua equipe. Se eu monto uma equipe, eu preciso treinar minha equipe para que ela conheça e reconheça o meu produto e vista essa camisa e venda esse produto. Monitore e ajuste. Eu preciso monitorar o desenvolvimento desse produto. Para quê? Por quê? Monitorando que eu vou saber o que eu preciso melhorar. 5 passos para criar um discurso de vendas. Planeje. Se eu vou, por exemplo, fechar um contrato com uma empresa de uma prestação de consultoria minha, então eu já sei qual que é a empresa que eu vou fechar. Então, eu tenho que planejar essa conversa, eu tenho que planejar essa reunião. Para quê? Para que eu convença a empresa que a minha consultoria vai sanar aquele problema dela. Roteirize. Eu preciso estruturar esse planejamento. Teste. Eu preciso testar esse planejamento. Eu preciso treinar esse planejamento. E coloco em prática. Vou lá e vou fazer. Empreendedorismo corporativo. Refere-se ao que ocorre dentro de uma organização já estabelecida. Não, gente, isso aqui eu repeti, desculpa. Agora a gente vai falar sobre comunicação violenta, não violenta. O que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta, que ela é conhecida como CNV, é uma abordagem que visa melhorar a comunicação e a compreensão em relações humanas, profissionais e com a própria pessoa. Ela se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que estimulam a empatia e a compaixão. O que é essa comunicação violenta? Não violenta, deixa eu me corrigir. Nada mais é que eu comunicar, eu levar essa mensagem ao receptor, a quem eu estou levando a mensagem, de forma não agressiva, de forma com que ele entenda o que eu vim falar, de forma com que ele abra o campo do conhecimento dele para aquela informação que eu quero jogar. De forma com que nós, quando a gente sentar numa mesa, nós consigamos nos comunicar e chegar a um senso comum. De forma com que eu consiga perceber a necessidade daquela pessoa e eu tenha empatia pela necessidade dela. Isso é uma comunicação não violenta. Não é a comunicação não violenta, não é aquela que eu imponho, sem saber a necessidade real da pessoa, sem saber as dificuldades reais da pessoa, sem saber as habilidades daquela pessoa. A comunicação não violenta é aquela que eu enxergo a pessoa como um todo e vou colocar para ela, comunicar a ela um determinado fato, uma determinada tarefa a ser executada no mundo corporativo, que é especificamente aquilo que a gente está falando. Aqui eu trouxe da comunicação não violenta. Primeiro, observação. Observar o que realmente está acontecendo em determinada situação. Ou diálogo, questionando sem julgar. Gente, não tem como a gente ter uma boa comunicação se a gente entrar para a comunicação já julgando. Por que muitas relações, gente, seja de amizade, seja relação de casamento, seja qual relação entre pais, entre irmãos, passa por muitos conflitos? Porque que muitas das vezes nós, se você for parar para pensar agora, quantos conflitos você já passou? Eu já passei, vocês já passaram, vamos passar nas nossas relações interpessoais. Porque todas elas
nós não soubermos nos comunicar. A gente não soube se comunicar. Porque quando a gente vai comunicar, muitas das vezes a gente já viu aquela história, você já veio com pedra na mão para atacar? Então, isso não é comunicação, isso é um julgamento. Comunicação é quando você senta e vai resolver, você ouve primeiro e depois você coloca seu ponto de vista. Mas primeiro você tem que ouvir, sem julgar, com crivo, sem crivo de julgamento. Sentimento, entender qual sentimento a situação desperta, depois da observação. Nomear o que se sente, distinguindo sentimento de pensamento. Gente, o que a gente sente, a gente tem que observar muito, distinguir do que a gente pensa. Por quê? Porque aquilo que eu penso, eu alimento. Aquilo que eu alimento, eu executo. Por isso que quando a gente sente raiva, quem nunca sentiu raiva? Todo mundo. Quem nunca sentiu um ódio? Todo mundo. Porém, se você começar a alimentar aquele pensamento, você começa a executar, você começa a fazer o quê? Você começa a agir diante daquele julgamento, daquele pensamento. Necessidades. A partir do sentimento despertado, reconhecer quais necessidades próprias estão ligadas a ele. Qual que é a necessidade minha dessa comunicação? Eu quero realmente resolver esse problema ou eu quero impor aquilo que eu acredito? Pedido, fazer solicitação específica, clara, afirmativa, evitando frases abstratas, vagas ou ambíguas. Então, se você vai pedir algo, que seja um pedido claro. Faça isso, por favor, me ajude para que nós possamos solucionar esse problema de forma clara, sem rodeio, objetiva e sem telefone sem fio, por favor. Aqui, características da comunicação não violenta: compreensão, expressão, aceitação, clareza, cooperação, atenção e calma. Gente, hoje, o quanto que é desafiador essa questão da comunicação nas organizações. Porque, às vezes, vai com muita violência, a forma como se fala, machuca o outro, aí o outro toma birra, aí ele faz tudo errado, aí não quer abraçar a causa. Você pode até estar certo diante de uma situação, mas tem como você falar sem precisar agredir o outro, sem precisar constranger o outro. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Às vezes, você tem que estar muito atento em como o outro está também. Se você tem que falar algo, se você... Lógico, gente, tem hora que a gente tem que falar naquele momento. Mas tem hora, se você vê que você pode esperar um pouco, às vezes o outro não está naquele dia tão bem, ou não está naquela situação, vamos esperar um pouquinho, vamos acalmar, assentar as coisas em nós. O que é assentar as coisas em nós? Assentar os sentimentos, os pensamentos, digerir as coisas e depois agir. Gente, então essa foi a nossa última aula de educação social e corporativa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei sobre a liderança hoje, né? Lembrei, reforcei, bati na tecla, é algo que eu bato muito, parece que é cansativo. Falei sobre a gestão de pessoas. Agora eu trouxe para vocês sobre o empreendedorismo, sobre as vendas, sobre as características de vendas, sobre aquilo que se baseia em um bom vendedor. E o que eu deixo para vocês aqui a mensagem? Nós, brasileiros, nós temos esse desejo de empreender. Mas se você tem esse desejo de ser um empreendedor, que você comece, a partir de agora, estudar, ter a humildade de buscar ajuda. Hoje em dia, a gente tem o Sebrae aí de portas abertas, todas as cidades têm. Araxá tem o Sebrae, fica aí, lá na Getúlio Vargas. Procura, pede ajuda, pede uma consultoria, fala sobre o seu negócio. Por quê? Porque boa parte das empresas, da mesma proporção que nós brasileiros, somos 93 milhões de empreendedores, infelizmente, boa parte, quando vai abrir, o seu negócio fecha. Por quê? Porque não houve um planejamento estratégico. Às vezes, a pessoa é mandada embora do serviço, tem um acerto,
ou ganhou uma herança, recebeu uma herança, sei lá, algum valor, e aí ela pega e fala, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir um negócio. Mas você estudou se realmente aquele negócio lá é viável? Se realmente aquilo lá vai te dar lucratividade? Porque a função de uma empresa é dar lucro, não é te falir, é te elevar financeiramente. Então, você precisa ter essa humildade de buscar ajuda. Eu vou encerrar nossa aula de hoje aqui, vou abrir a câmera aqui. Eu espero que vocês tenham entendido sobre a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina de educação social corporativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, caso eu falei alguma coisa que eu possa ter falado muito rápido, ou que não esclareci, ou que vocês não entenderam, pode falar com a Júlia. A Júlia entra em contato. Se precisar, eu gravo um áudio explicando novamente. Ela distribui aí no grupo de vocês. Mas eu espero, assim, de coração, que vocês tenham entendido. O intuito aqui das minhas aulas não é fazer jamais com que vocês decorem algo. Isso não é meu intuito e eu não quero isso. O intuito é que, verdadeiramente, é que quando vocês lembrarem, quando vocês forem questionados, quando vocês forem perguntados, ou quando vocês houverem a necessidade de saber o que é liderança, o que é gerenciar, o que é um líder liberal, o que é um líder democrático, o que é um líder autoritário, qual é a função da área de recursos humanos, quais são os direitos do trabalhador, o que é empreendedorismo, o que é a vendas, onde pedir ajuda, que vocês lembrem dos exemplos que eu trouxe na sala de aula, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi um grande prazer. Eu espero encontrar vocês novamente. Tchau, tchau. Beijo, gente.